A revisão do plano diretor de Natal ficou para fevereiro de 2020, porque o volume de propostas, mais de 2.400, foi acima do esperado. Não há tempo hábil para analisar todas elas. Meu convidado hoje é Fernando Fernandes, coordenador do Núcleo Gestor do Plano Diretor de Natal. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Diógenes. A decisão era essa mesmo? Diógenes, na realidade, o plano diretor não ficou para 2020. 2020, na realidade, vai ser a votação na Câmara Municipal. Mas claro, quando a gente noticia, a expectativa é essa, pega para lá, pega para cá. Exatamente. Né? Mas é necessário. Na realidade, houve uma solicitação, pelo menos 6 ou 7 instituições, incluindo aí OAB, IAB, CAL, CREA, Fórum das Cidades e mais algumas, os sindicatos dos arquitetos, e pelo volume realmente de propostas. Isso eu acho que mostra, inclusive comprova, o acerto que está sendo feito, essa revisão do plano diretor, ou seja, há uma participação efetiva da população, e isso tem demonstrado não só na presença física, nas oficinas que foram feitas, em todas as regiões administrativas da cidade, bem como com as entidades, propriamente dito, com os segmentos, como é chamado, e o resultado está aí, quase 2.400 sugestões, propostas para que se adeque a nossa cidade a um novo plano diretor. A decisão de adiar essa apresentação por parte da Prefeitura e também por parte dos vereadores à votação para o ano que vem frustrou um pouco o prefeito de Natal, Álvaro Dias, que chegou a dar declarações e aí demonstrou a expectativa de ver esse assunto resolvido ainda esse ano, né? É verdade, nós tínhamos uma expectativa em março, abril, quando foi montado o calendário, de encaminharmos para a Câmara Municipal de Natal final de setembro para outubro. Depois nós tivemos um ajuste em função do regimento interno do núcleo gestor e a programação que nós tínhamos era a primeira semana de dezembro. Mas o plano diretor é uma lei, é um processo extremamente democrático, participativo, e ao mesmo tempo você não tem um controle rígido como você tem alguns projetos que você determina prazo e cumpre. Não. Nós temos todo esse cronograma, essa necessidade, de acordo com o Estatuto das Cidades, nós somos obrigados a fazer essa série de reuniões, de audiências, de ouvir, receber essas sugestões, consequentemente fazer avaliações técnicas para saber se cabe ou não dentro do plano diretor. E isso foge do controle de uma rigidez estática de um cronograma. Eu queria que você explicasse para gente exatamente esse cronograma, né? Que, se eu não me engano, são 5 etapas, 2 delas já foram até cumpridas. Explica para a gente o que é que vem pela frente. Nós temos a conclusão dessa terceira etapa, que está prevista até 11 de novembro, que é exatamente a sistematização de todas essas propostas que foram feitas. Inclusive, elas vão ser votadas até o início de... Exatamente, é o início da etapa 4, quando a gente tem a etapa 3, essa sistematização, a CEMURB vai fazer toda essa análise, e dizer, e comentar, e criticar, e mostrar porque algumas foram aceitas e outras não. Esse documento vai para uma audiência pública, depois da audiência pública votada e serão aceitas ou não, ou pode-se abrir um novo prazo para novas sugestões. Alguém pode perfeitamente dizer, não, eu tenho, além das 2.400, tem algo que surgiu aqui de genial e eu quero apresentar. Tem sugestão demais, Fernando. Pois é. Mas pode ocorrer e está prevista a legislação. Então, aí abriria-se mais um prazo de 15 dias para que as pessoas possam fazer essas apresentações. Isso, estando concluído, volta para a CEMURB, é fechado o pacote e aí se encaminha para o Concidade, que é o grande conselho da cidade, que o Concidade, então, recebe esse documento, se for necessário também, as suas câmaras técnicas podem analisar e encaminha para a Conferência da Cidade, que é a 4ª e última etapa que caberia ao Poder Executivo. Ou seja, a Prefeitura Municipal de Natal conduz até a 4ª etapa, que é levar para uma grande Conferência da Cidade, onde são 140 delegados eleitores, que aí vão referendar, aprovar e encaminha-se para a Câmara Municipal, que é a 5ª e última etapa. Você sabe que para muita gente o que importa é a votação na Câmara Municipal de Natal, depois de cumprir todo esse rito, né? É verdade, a Câmara tem um poder sim e deve, já começou ontem mesmo, tem uma audiência pública muito boa na Câmara Municipal, com números fantásticos, foram apresentados pela CAERN e outros, algumas dúvidas que se tinha com relação a saneamento, a área que está saneada realmente, quando começa a operar as estações de tratamento de Natal. Ontem a equipe técnica da CAERN esclareceu com muita competência esses dados, são importantes, e aí a Câmara tem esse poder sim, de discutir, de voltar, de aceitar ou não aceitar. Eu só acho que, e ela já participa, a Câmara tem assento no núcleo gestor, a Câmara tem participado das oficinas nas regiões administrativas, eu vi presença de vários vereadores, bem como deputados, eu vi presença de deputados estaduais. Então a turma já está acompanhando. Já está acompanhando. Né? Então eu espero que a Câmara realmente entenda que já teve toda essa discussão, houve toda essa transparência, toda a participação da sociedade como um todo e que discuta realmente
tecnicamente a legalidade, a parte jurídica, enfim, e que a gente tenha a votação naquela previsão que o presidente Paulinho Freire já colocou e até 90 dias. Tá, e é justamente essa quinta etapa, vamos dizer assim, Sim. em 2020, que é fevereiro a expectativa, que está prevista. Só que é o seguinte, o ano que vem é um ano eleitoral. Certo. Não é um ano de eleição municipal. Esse ano eleitoral não vai atrapalhar a revisão do plano diretor? Na minha ótica, não, Diógenes, porque a gente percebe, e a Câmara, nós tivemos reuniões a semana passada também com o Paulinho Freire, a Câmara está sensível a exatamente essa movimentação que a sociedade está fazendo como um todo. A cidade de Natal vive realmente um momento muito interessante nessa discussão. As pessoas entenderam, e volto a dizer, eu participei de todas as oficinas, a Zona Norte, por exemplo, o depoimento das pessoas que moram na Zona Norte, o que eles querem mudar na Zona Norte, o que eles propõem para a cidade, isso é um anseio da sociedade. Então, qual o problema de mudar no eleitoral? Pelo contrário, eu acho que pode ser até um momento bom dos edis, os nossos vereadores, mostrarem que estão em sintonia com a sociedade como um todo. E mostrar serviço também, né? Mostrar serviço também, é claro. Então, eu acho, eu não entendo, não interpreto, eu acho que existe uma certa preocupação, criou-se uma figura de imagem, vamos dizer assim, e com relação ao plano diretor passado. Mas é literalmente 2007, passado. 2007, que acabou em Operação Impacto. Exatamente, isso é página virada, passou mesmo, ninguém tem mais nem coragem de falar sobre o plano diretor, a porta fechada. A coisa ficou tão boa que ficou literalmente transparente, todo mundo faz. As nossas reuniões do núcleo gestor são todas elas abertas, nós temos 2 convidados especiais que não fazem parte do núcleo gestor como membro efetivo votante, mas o Ministério Público Estadual tem um ouvinte, uma pessoa que participa efetivamente das reuniões, e a própria Procuradoria do município de Natal. Nós pedimos ao prefeito que designasse um procurador que nos acompanha. Então, é literalmente 100% transparente. Fernando, o plano diretor acaba numa discussão de verticalizar ou não. Esse é um dos principais pontos, um dos mais polêmicos. Mas essa discussão sobre o plano diretor, no caso, a revisão, não se resume a isso, né? Não. Eu acho que tem alguns números que são importantes a sociedade saber. Por exemplo, nós temos bairros que estão realmente diminuindo, decrescendo ou morrendo. É o caso já clássico da cidade, da Ribeira, do Alecrim, Tirol Petrópolis, que começa a ter uma população extremamente reduzida. E aí está a chave, o que fazer para que esses bairros voltem a ter vida. Então, são esses mecanismos que a legislação permite colocar dentro de um plano diretor e transformar o plano diretor num plano de negócio. Eu cito muito essa expressão, na realidade eu estou copiando da secretária de Meio Ambiente e Urbanismo do Ceará, a Águida Muniz, que aqui esteve no seminário, e ela diz exatamente isso. O pessoal de Fortaleza, Fortaleza que é a cidade, o pessoal de Fortaleza, o prefeito e eles entendem que é exatamente um plano de negócio para fazer com que a cidade evolua, cresça e se desenvolva. Lá eles fazem, eu diria que absolutamente tudo dentro da legalidade, mas tudo flexibilizado e tudo pode. Essa discussão, então, o que é adensar, onde é adensar, que forma a gente vai adensar, permitir gabarito, número X, fugir do total gabarito, faz parte dessa discussão, claro que faz. Sistemas de áreas verdes, mobilidade, preservação ambiental, como aliar tudo isso os interesses também econômicos. Sim, o tripé tem que literalmente se pôr em pé, senão ele cai. É a sustentabilidade econômica, ambiental e financeira. Então, desculpe, ambiental, pessoal, ambiental, econômico e financeiro. Então, isso tem que estar em pé. Esse é o tripé. É o tripé. Não tem como não ficar isso equilibrado. Se puxar para o lado ambiental, mas não tem viabilidade econômica, não sobrevive. Aí não tem a social, também não sobrevive. Então, nós temos que respeitar o homem, o meio ambiente e o econômico. Isso tem que ser respeitado. Natal, se eu não me engano, tem 10 zonas de proteção ambiental, né? Das 10, se eu não me engano, 4 ou 5 estão sem regulamentação. A metade, 5 regulamentadas, 5 não regulamentadas. Eu acho que esse é outro erro. A revisão do plano diretor é a cada 10 anos. E uma boa parte daquilo que estava previsto, e cabe uma minha-culpa a nós do poder público, porque não foi regulamentado. Então a gente tem que criar um mecanismo que boa parte disso, inclusive, seja autorregulamentado. E é isso que eu pergunto. Dá para discutir revisão do plano diretor com essas zonas de proteção ainda em aberto? Sim, porque o plano pode mexer nisso, consequentemente fica mais fácil depois de se regulamentar. Há uma tendência especificamente... A proposta nesse sentido. Por exemplo, a Zona Norte, que hoje tem as condições que não tinha há 13 anos atrás, por que ainda está estagnada? Porque lá o índice é só 1,2? Por que não modificou? Por que não adensou? Por que não se permitiu uma série de outras ações que podia ter na Zona Norte, que naquele momento, quando foi feita 13 anos atrás, não tinha. Hoje tem. Então, são essas facilidades. E a própria regulamentação, por exemplo, das zonas econômica e turística, tal das ZETs, também nós temos 4 ZETs.
Se viu no passado, a princípio era uma área só com destinação turística. Hoje se percebe... Ponta Negra, por exemplo. A Roberto Freire, no sentido centro, Ponta Negra, do lado esquerdo, ninguém quer exatamente nenhuma proposta, eu não percebi, não vi em nenhuma das oficinas querer mexer naquele cenário. Mas as pessoas, por exemplo, o pessoal do turismo sente uma necessidade de lá ser uma zona mista. Por que não voltar a ter residência? Por que não voltar a ter edifícios que possam ter turista e residente? É uma saída, assim, para a cidade. O turista reclama ou questiona que há necessidade, claro, de se conviver com a cidade como um todo. Quando ele sobe, atravessa Roberto Freire, ele tem a cidade inteira nos pés dele, mas lá embaixo ele não tem. Então, claro que quem tem negócios na parte baixa de Ponta Negra questiona isso. Na sua avaliação, quais são os principais instrumentos de gestão urbana? Eu acho que a gente tem que regulamentar e pôr em prática, literalmente, as operações urbanas consorciadas, a transferência do potencial construtivo e as outorgas onerosas. Eu acho que se a Prefeitura criar esse mecanismo, a gente não está inventando nada, a gente está copiando a batata frita que está pronta e é o resultado que tem dado no Ceará, é o resultado que tem dado em São Paulo, é o resultado que tem dado no Rio de Janeiro, enfim, são cidades que encontraram a saída legal, transparente e pública para que as coisas aconteçam. Diante desse catatal de propostas, mais de 2.400 propostas já apresentadas, não há o perigo de os vereadores se perderem nessa discussão, porque juntam-se a isso também as propostas deles, né? Sim, quando chegar na Câmara, sim. Eu acho que como vai ser filtrar tudo isso? A sistematização está sendo feita pelos técnicos da CEMURB com o apoio das pessoas que participam dos grupos dos GTs, do grupo de trabalho. Então, essa ponderação, inclusive dessas 2.400, tem propostas que não cabem dentro do plano diretor. Já serão expurgadas e encaminhadas para instituições a quem de direito. O restante não, vai ser ponderado e equilibrado tecnicamente. Cabe da melhor forma que cabe. Então, quando for para a Câmara, já está com essa pré-análise. Se a Câmara quiser modificar, eu acredito, claro, que ela vai ouvir os técnicos da CEMURB. Pelo que você já ouviu nas oficinas, nas reuniões dos conselhos, já dá para ter uma tendência do que é que o natalense quer? Dá, a gente sente que as pessoas falam fortemente de como revitalizar Ribeira, Cidade Alta e Alecrim, e uma das formas é exatamente você permitir um adensamento maior, um índice maior de adensamento, ou seja, hoje é 3,5 que a cidade tem, por que não partir para um número maior? Natalense quer morar perto do trabalho, quer morar perto do trabalho, por exemplo? Ele quer morar perto do trabalho, ele quer que crie normas, ou volte a operar, como era no passado, por exemplo, a tal da fachada ativa, que se fala muito. O que é a fachada ativa? O prédio, o edifício, está na calçada pronto, sem recuo, ou seja, eu tenho um comércio que não precisa de recuo, não precisa de calçada, eu estou de porta aberta, como é o centro hoje. Então, voltar a ter isso para que a cidade tenha vida. Voltar a ter fruição. O que é fruição? Eu lembro muito que é o edifício Barão do Rio Branco, na Avenida Rio Branco, que tem aquela galeria que você passa por dentro, atravessa a rua, você ganha tempo e transforma novamente numa convivência pacífica entre o comércio e a sociedade. O uso misto, a gente poder ter exatamente edifícios com comércio embaixo e em cima residência, que hoje não é permitido. A criação de espaços comuns para que a gente possa adensar os eixos, onde você já tem toda a estrutura pronta, incluindo o transporte público. E os espigões? Os espigões, aí é que essa avaliação tem que ser feita. Em que local ele pode ser feito? Há uma tendência muito forte das propostas que eu já vi com relação aos eixos, especificamente Prudente de Moraes, Hermes da Fonseca, Salgado Filho, Bernardo Vieira, onde você já tem uma concentração muito grande de transporte público. Você adensaria, que é o modelo de São Paulo, que é o modelo de Belo Horizonte, que é o modelo de Goiânia, que é o modelo que Fortaleza está fazendo também, onde você adensa esses eixos, consequentemente esses edifícios teriam maior oportunidade de ter pessoas morando e trabalhando e, consequentemente, por trás, você teria terrenos e lotes mais baratos para que as pessoas também pudessem morar. O prefeito tem falado muito da nossa orla, que está feia demais. Está feia. A orla nós precisamos mexer nela em várias coisas, não só essa rediscussão com relação a que gabarito nós vamos ter. Inclusive, há uma proposta feita, não sei se já foi entregue, mas pelo menos na discussão da oficina da Zona Sul, pelo Sindicato dos Arquitetos, onde foi feita uma simulação, onde já sai do gabarito de 7,5 metros, que são 2 pavimentos, para 15 metros, são 4 pavimentos, e deixa o visual perfeito da praia. E não há nenhuma intenção de realmente fazer espigões gigantes e tirar a visão bacana que a gente tem, bonita, que é o que se vê no Natal, Sol e Mar. É isso aí. Eu conversei com o Fernando Fernandes, coordenador do Núcleo Gestor do Plano Diretor de Natal. Fernando, muito obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado a vocês. É isso aí.